Fala pessoal, beleza? Aqui é o Marcos da CodeTrade. Esse vídeo ele é exclusivo para o pessoal aí que opera o CFM, tá? Esse vídeo não vai ficar público, vai ser um vídeo privado onde eu vou mostrar aqui para vocês as novidades que vão entrar na 2.54, né? Algumas coisas que foram pedidas aí por vocês, outras coisas que foram implementadas por nós também, que a gente acredita que vai agregar aí para vocês. E também eu pretendo passar de forma bem detalhada nos parâmetros, né, que se destinam a essa estratégia que vocês usam, para que todos consigam ficar no mesmo nível, né, e de criação de setups, ok? Então, o começo do vídeo aqui vale para todos, né, que eu vou mostrar as novidades, e aí depois eu vou mostrar os setups, né, como criar um setup do zero, e aí talvez para os mais avançados e mais experientes seja mais do mesmo, né? Mas vai ser um vídeo bem completo, tá bom? Bom, vamos lá. Hoje a gente tem uma parceria, né, com o pessoal aí, a gente acabou criando o grupo Code Live. Nós utilizamos robôs MetaTrader 5, tá? Então a gente desenvolve os robôs para MetaTrader 5. O nosso site é codetrading.com.br, tá? Vocês podem acessar aí. E aí aqui na aba de produtos, o robô que o pessoal utiliza para essa estratégia é o robô Bandas, tá? Então basta você clicar aqui e baixar o robô Bandas aqui, tá? Ele já vai fazer o download. Não precisa estar logado, não precisa ter uma licença para criar setup, para rodar em conta demo, para rodar backtest. É tudo liberado, tá? Você só precisa de uma licença mesmo para rodar o robô em conta real, ok? Bom, baixado o robô, aqui nós temos um manual também, bem completo, tá? Caso você tenha qualquer dúvida em algum parâmetro que eu não falar nesse vídeo, tá tudo aqui nesse manual de forma bem completa, ok? Bom, estando com o MetaTrader instalado, né, você baixa lá no metatrader5.com, você vai precisar ativar também a plataforma na sua corretora, tá? Então, as corretoras hoje que trabalham com o MetaTrader no Brasil são XP, Rico, Terra, Clear e Modal, tá? Todas essas têm o MetaTrader 5, você pode logar lá na sua conta, na parte de plataformas e ativar. Você vai receber uma senha e um número de login, tá? Então, com essa senha e login, você vai vir aqui em arquivo, abrir uma conta, né? Você escolhe qual que vai ser a sua corretora, caso não esteja aqui é só você digitar o nome e dar um pesquisar. Você escolhe a sua corretora, dá um avançar e na tela seguinte você vai colocar esse ID de usuário e essa senha que você recebeu. Tá? Feito isso, aqui nessa parte, você coloca o ID aqui e a senha aqui. Tá? Caso você for usando uma conta demo, né, ou produção, tem que escolher aqui se é demo ou produção, tá? Feito isso, se dá um concluir, ele já vai logar na sua conta, tá? O sinal de que está logado é esse iconezinho aqui embaixo, né? E também ele mostra aqui os servidores da corretora, tá? Estou logado aqui numa conta da XP. Para você instalar o robô que você baixou do nosso site, você vai vir aqui em arquivo, abrir pasta de dados, MQL5, Experts e cola o arquivo que você baixou lá do nosso site nessa pasta aqui. Tá? Feito isso, você reinicia o seu MetaTrader e o robô já vai estar instalado, ok? Você vai visualizar o robô aqui nessa janela em exibir navegador. Tá? Então aqui você vai ver os robôs que estão instalados na sua máquina, né, no seu MetaTrader. Para você criar um setup, né, fazer um backtest dele, você vai vir em teste. Você clica com o botão direito e vai em teste, tá? Então ele vai abrir o testador de estratégias. Aqui no caso a gente vai testar o Bandas, tá? É basicamente isso. A partir daqui já entra a criação do setup, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Antes disso, eu vou mostrar aqui o que entrou de novo, né? O que tem de opção nova no robô, tá? Bom, vamos lá. Começando aqui nos tipos de banda.
né, entrou um novo tipo, que é o Smart Channel, tá? Esse Smart Channel, ele é um tipo de banda que ele se adapta a uma ideia, a uma lógica com base no histórico, tá? Então, ele identifica que em certos cenários de mercado ele precisa de um DX maior, né? Então, basicamente, ele vai, com base na volatilidade, com base no histórico, ele vai deixando o DX de forma dinâmica, tá? Ele vai alterando o DX. Então, quando você utilizar esse tipo de canal, aqui no DX, né, você vai estar usando com relação a desvio padrão, tá? Mais ou menos como é na banda de Bollinger, tá? Então, um desvio, dois desvios, né? Mais ou menos entre 1 e 2 fica ali o ideal, tá? Em alguns casos pode chegar no máximo 3. O período da banda, que é o período em relação ao médio que ele vai tirar, né? Ele vai criar uma média para poder criar o canal também. Esse aqui é o período da média. E aí a diferença para os demais é que você precisa usar esse parâmetro aqui, ó, que é o deslocamento, tá? Por quê? Para ele conseguir identificar essa volatilidade e fazer a manipulação do DX, ele precisa de um período, né? De uma base, na verdade. Esse parâmetro aqui agora ele tem duas funções. Ele tem deslocamento, né? Por exemplo, se for usado numa banda de Bollinger, num Keltner, ele é um deslocamento para mover o indicador para trás ou para frente. Mas no caso do Smart Channel, ele não é para mover. Ele é usado como base para ele poder fazer o cálculo do DX. Tá? Então, aqui nesse caso, você pode colocar, por exemplo, 10. Tá? Então, ele vai utilizar 10 candles, né? 10 períodos, para ele fazer a análise de volatilidade e conseguir identificar qual que é o DX ideal para aquele período. E aí aqui no caso seria dois desvios padrão em relação ao DX que está no momento, entendeu? Então o DX é dinâmico e o desvio padrão é fixo, entendeu? Bom, essa é uma opção nova, mas eu não vou explorar ela nesse vídeo aqui. Eu vou explorar a opção padrão que o pessoal costuma utilizar, tá? Que é o canal de pontos aqui, ok? Esse canal de pontos nada mais é do que uma média e um deslocamento de dx em pontos. Então, quando utiliza ele, você vem aqui em período da banda, né? Você pode, mesma coisa, período da média, você deixa aqui o período que você quer utilizar. E aqui em desvio, dx, você vai colocar em pontos. Então, por exemplo, eu quero que o meu canal tenha 50 pontos acima da média e 50 pontos abaixo da média. Tá? Então, dx de 50. E aqui no caso do deslocamento se usa 0, né? Porque a gente não quer mover esse indicador nem para trás nem para frente. Tá? Bom, esse é o a primeira novidade. A outra novidade é que agora nós temos o Take Profit em Limit. Tá? Então aqui na configuração de TP, Stop Gain, tem essa nova opção aqui, ó, usar TP como ordem limit na pedra. Antes o pessoal utilizava, né, para simular um take profit limit, eles utilizavam a saída parcial de 100%. Né? Funciona também, porém tem algumas funções do robô que ela fica atrelada ao tamanho do take profit. Né? E no caso é o tamanho do take profit que está definido aqui. E quando você usa a saída parcial de 100%, todas essas funções que dependem do tamanho do take profit acabam não funcionando legal, tá? Então a gente colocou aqui para facilitar, né? Agora vocês não precisam mais utilizar saída parcial de 100% para seu take profit, basta você configurar aqui, né? Quero uma saída de 100 pontos e essa saída eu quero que seja limite. Pronto. Tá? Se você deixar não aqui, ele vai utilizar aquela padrão do MetaTrader, né? Que é uma saída a mercado quando chega no preço. É um gatilho, na verdade, né? O stop loss não tem o que fazer, né? Não tem como utilizar stop loss limit. Então, a gente não tem essa opção, tá? O stop loss ele é sempre um gatilho a mercado, ok?
Além disso, entrou também aqui como tipo de distância o desvio padrão. Tá? Vocês podem estar usando aqui. Nesse caso, se você selecionar desvio padrão, o que você informa aqui é um multiplicador do desvio padrão. Tá? Então, por exemplo, quero 2 desvios. Né? Esse campo aqui ele é sempre em função ao que está selecionado aqui em cima. Então, deixou pontos aqui, coloco 100 aqui, significa 100 pontos. Ok? O que mais que entrou de novidade? Agora aqui na parte do gerenciador de stop. Aqui tem bastante modificação, tá? Primeira coisa é que nós temos agora como selecionar se você quer o trading stop no stop loss ou no take profit. Tá? Antes não tinha essa opção, antes era sempre no stop loss. Tá? Então agora você pode selecionar aqui. Então no caso dessa estratégia que vocês utilizam, que entra contra a tendência, né? Normalmente se usa um take profit na média. Né? Então você pode colocar, por exemplo, para seguir a média móvel. Né? E aí você deixa aqui como take profit. Pro take profit seguir a média móvel, entendeu? E além disso, você tem a opção aqui agora do tipo da média, que antes não tinha também. Você pode escolher qual que é a média que você quer que o take profit siga. Né? No caso, se você estiver utilizando o trailing stop com stop loss, né, também tem algumas opções novas aqui que podem ser utilizadas, como a Parabolic SAR, uma opção que não tinha antes. Então, você consegue fazer um stop em Parabolic agora, por exemplo. O que mais que entrou de novo aqui? Na distância também agora nós temos desvio padrão. Tá? E agora nós temos essa opção aqui, ó. Um break-even após fazer um aumento. Tá? Algumas pessoas aí estão utilizando essa estratégia de forma invertida, né? Para quando o preço rompe a banda superior, ele fazer uma compra. E aí, no caso, eles utilizam reentradas a favor, né? Se continuar subindo, compra mais. Só que quando compra mais, a pessoa quer travar já o risco no preço médio, né? Travar o stop loss no preço médio, ou seja, fazer um break-even após o aumento, né? A única forma que tinha antes de fazer era colocando um break-even pela distância em pontos, né? Igual à reentrada. Porém, pode acontecer de executar a reentrada, mas não executar a função do break-even, porque o mercado não ficou tempo suficiente naquele preço. Né? E então, essa opção aqui vem resolver isso. Tá? Assim que ele faz um aumento, assim que o robô identifica que aumentou a mão, ele já move para o break-even, tá? Se tiver assim aqui. E acho que de novidades é isso. Tá? Eu vou agora aqui mostrar para vocês então como configurar um setup do zero. Tá? Então, estando com o testador de estratégias aberto, né, você vem aqui, seleciona o robô que você vai utilizar, que é o Bandas. Você vai selecionar o ativo, né, o ativo série histórica do mini índice é o índice from N. Caso ele não esteja aqui disponível para você, você tem que vir aqui em exibir observação de mercado e incluir ele aqui. Win $N, dá um Enter. Aí ele inclui aqui e já libera para você aqui em séries contínuas Win $N, tá? Aqui você escolhe o tempo gráfico, normalmente o pessoal utiliza M1, né? Aqui você escolhe o período, vou colocar um período curto aqui, para a gente poder fazer algum backtest. Tá? Então, desde janeiro de 2019 até data de hoje, 28/8. Aqui é ideal você sempre utilizar em cada tique, porque essas estratégias suas operam de forma bem curta, né? Então, o cada tique é a opção ideal. Caso você tenha a base de tiques reais importadas no seu MetaTrader, né? A gente tem disponível também no nosso Google Drive lá, cotrading.com.br/setups.
vocês encontram lá uma base de tickets reais, onde você pode estar importando no seu meta, e aí você utiliza o ativo WinTick, tá? Aqui nesse MetaTrader eu não estou com ele aqui, mas ele vai criar para você um ativo chamado WinTick, e aí você tem as informações em tickets reais. Nós temos dados desde outubro do ano passado, se eu não me engano, tá? Então daria para fazer um teste aí bem grandinho em tickets reais. Caso você não tenha essa base importada, você pode estar utilizando aqui o cada ticket, que também é uma forma, ele é simulado, né, mas ele se aproxima bastante do situação real do mercado, tá? Aqui o período, né, nós já colocamos. Aqui você informa o capital, né, inicial. Sempre bom deixar um valor alto aqui, porque se a estratégia tem aumento de mão e tal, senão ela acaba dando dinheiro insuficiente durante o backtest. Tá? E aqui a visualização para a gente ver o robô operando quando a gente der um iniciar aqui. Na aba de parâmetros, né, é sempre bom você clicar com o botão direito e dar um pré-definidos para ele zerar tudo, né, deixar o padrão do robô para a gente começar do zero. Tá? Então, eu recomendo sempre que vocês coloquem um nome no robô de vocês, tá? Porque esse nome aqui, ele vai aparecer tanto nos logs, quanto nas ordens, no seu histórico, tá? Em todo lugar, na tela do robô, vai aparecer esse nome aqui. Então, é importante você colocar esse nome. A descrição é só para você identificar o set, tá? Então, aqui você coloca uma descrição desse set em específico. O Magic Number é muito importante. Cada setup que você criar tem que ter um Magic Number diferente, tá? Pode ser qualquer número aqui, mas tem que ter um Magic Number diferente para o robô não se confundir. É com o Magic Number que ele diferencia uma posição da outra, diferencia uma ordem que é de um robô e outra ordem que é de outro robô, entendeu? É tudo com base no Magic Number. Nunca pode utilizar dois robôs na mesma conta com o mesmo Magic Number. Tá, ao mesmo tempo, né? Bom, aí além disso você já vem aqui para a parte das estratégias. Como a gente falou, né? O tipo de estratégia que o pessoal normalmente utiliza é o canal de pontos, mas nada impede você utilizar o Smart Chain, utilizar um Keltner, banda de Bollinger, tá? Todos são válidos. Só se atentar que a cada opção que você seleciona aqui varia esses parâmetros, tá? Então o DX no caso aqui do bando de Bollinger, ele é em desvio padrão, né? Aqui no caso do Keltner, o DX, ele é em vezes ATR. Aqui no canal de pontos, ele é em pontos mesmo, né? Então, tem que se atentar a isso, tá? O tipo da estratégia é como que o robô vai operar esse indicador de canal de pontos aqui, né? Se ele vai esperar algum fechamento fora, fechamento dentro, se ele vai operar o toque e tal. O que o pessoal normalmente utiliza é esse toque na banda a cada tick. Ou seja, o robô fica monitorando o indicador a cada tick. Quando ele identifica que teve um tick para fora da banda, ele monta a operação. Tá? Aqui tem a opção de inverter a mão, né? Ensinar o oposto. Caso você ligue essa opção aqui, vamos supor que o robô saiu na banda superior, né? O preço ficou acima da banda superior, ou seja, ele vai montar uma venda, vai abrir uma venda. Caso o preço caia e chegue a ficar abaixo da banda inferior, ele inverte a mão, né? Ele estava vendido, ele vai virar comprado. Tá? Se você ativar sim aqui, tem um ajuste. Esse ajuste aqui é em relação à banda onde ele vai inverter. Tá? Então, 0 significa quero que você entre numa banda e inverta a mão na outra banda. Né? Ou seja, venda na banda superior e vire a mão na banda inferior. Ou compre na banda inferior e vire a mão na banda superior. Né? E caso você queira um ajuste, é para ele fazer isso um pouco antes da banda. Tá? Então, por exemplo, eu quero que você inverta a mão, mas não precisa chegar, se você está vendido, né? Por exemplo, está vendido na banda superior. Quero que você inverta a mão, mas não precisa chegar na banda inferior para inverter a mão. Você pode inverter 20 pontos antes. Tá? Então você coloca menos 20 aqui. Quando tiver faltando 20 pontos para ele chegar na banda inferior, ele já vai virar a mão. Tá? Se você colocar o valor do DX, por exemplo, vamos supor que a gente está usando um DX de 50 pontos aqui.
Se você colocar menos 50, significa que você vai virar a mão na média, tá? Porque a sua banda está deslocada a 50 pontos da média. Se você quer fazer a inversão em menos 50 em relação à banda oposta, na verdade você vai fazer a inversão na média, tá? Caso você não utilize, né, não precisa configurar, só deixar não aqui, ok? Eu vou deixar assim para ele inverter na banda oposta, tá? O período, né? Vamos colocar aqui um período curto. Eu percebi que o pessoal normalmente usa o período bem curto. Eu vou deixar 10 períodos aqui para calcular a média. 50 pontos de DX, vamos por 70 pontos de DX, que seria o deslocamento em relação à média. Esse parâmetro não precisa configurar para esse tipo de indicador, tá? Essas opções aqui também não precisam ser utilizadas, porque elas só são para quando você utiliza esse indicador personalizado. Caso você tenha alguma banda, algum indicador de banda que você baixou da internet, né, da MQL5 e tal, você pode estar configurando o nome dele aqui, e aí você configura os parâmetros dele para você estar operando. Essas opções também não precisam, que é para outro indicador. Aqui você configura o número de contratos, tá? Caso essa opção esteja em número de contratos, né? Então, por exemplo, eu quero entrar com um contrato inicial, tá? Isso aqui é a agressão inicial do robô. Aí depois os aumentos a gente vai configurar em outro ponto, tá? Aqui é o tipo da entrada. Então, eu quero que esse robô faça tanto compra quanto venda. Quero que ele faça somente compra, somente venda. Quero que ele opere somente no sentido do gap, contra o gap, tá? Então, dá para configurar tudo aqui. E o tipo da entrada. Quando sair para fora da banda, como que ele vai mandar essa ordem? Vai ser a mercado? Vai ser uma ordem limit? Vai ser uma ordem stop, né? Por exemplo, ele saiu, o preço saiu acima da banda superior. Você pode entrar no mercado já vendendo, ou você pode apregoar uma venda a uma distância um pouco maior ainda, né? Se você quiser fazer isso, você coloca aqui, ó, limite distância em pontos, e aqui você coloca a distância, por exemplo, 20 pontos. Então, quando o preço sair para fora da banda, eu não vou entrar no mercado. Eu vou apregoar uma venda limite a 20 pontos acima do preço do mercado. Ou, se for compra, né, 20 pontos abaixo do preço de mercado. Tá? Então, ele aguarda mais um pouco ainda. No caso, se você quiser garantir, né, porque normalmente a entrada no mercado ela pode dar um slippage, né? Se você quiser garantir o preço, você pode colocar aqui, por exemplo, 5 pontinhos só, tá? No caso do índice, né? Para você apregoar limite, né, praticamente no preço ali, e garantir um preço bom de entrada, né? Para você não pegar slippage. Tá, dá para fazer isso. Vou deixar marcado aqui porque no backtest não tem slippage, então não faz muita diferença, tá? Mas na conta real pode fazer e pode ser uma opção útil para vocês. Caso você utilize a ordem limit aqui, também é bom você colocar uma validade, né? Por quanto tempo que ela vai ficar lá caso ela não for executada. Você coloca a validade em segundos aqui, para o robô poder cancelar ela, senão ela fica lá pro resto do dia, tá? Aí aqui vem as opções de aumento, não vou passar por isso agora. Essa opção de martingale aqui, apesar de muitas pessoas falarem que esses aumentos de posição que são normais nesse tipo de estratégia, né, é martingale, na verdade não é. O martingale ele aumenta a posição na próxima operação depois de um loss. E no caso dessa estratégia que ela vai aumentando durante a operação mesmo, é um aumento de posição, um preço médio, né? Não chega a ser martingale, então a gente não utiliza isso também, tá? Aí a gente cai aqui na parte dos stops iniciais, né? Que é o stop loss e o take profit. Então, vamos configurar aqui um stop loss. Vale lembrar que esse stop loss ele tem que ser maior do que a quantidade de reentradas que você vai fazer, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você está querendo fazer uma reentrada depois de 100 pontos e outra reentrada depois de 200 pontos. Então, o seu stop loss tem que ser, no mínimo, maior que 200, né? Para ele ficar depois da última reentrada, senão não faz sentido. Então, vamos colocar aqui um stop loss de 300 pontos, ok?
E depois a gente vai configurar a reentrada no 100 e reentrada no 200. O meu take profit, esse aqui é o take profit inicial, tá? Depois eu vou configurar lá embaixo para ele sair na média. Esse aqui é o inicial. A hora que montou a operação, em que preço que ele vai ficar. Tá? Vou deixar aqui 300 pontos também. Tá? Então, 300 de loss, 300 de gain. Caso você queira utilizar já a média, né, você já pode também. Você informa aqui a distância da média e aqui embaixo você escolhe qual que é o tipo da média, né? Então o stop gain já nasce com o preço da média, tá? Mas como a gente vai utilizar o trailing stop lá, que pode ser de início imediato também, a partir da abertura da operação, não é necessário configurar aqui, tá? Pode ser só lá embaixo, senão fica um parâmetro a mais para você otimizar aqui. Aqui são as saídas, né? Caso você queira fazer uma entrada maior, né? A gente está entrando com um contratinho, mas se você quisesse entrar já com uns 10, por exemplo, daria para você distribuir já as saídas parciais, né? Que são as RPs, né? As realizações. Tá, então, aqui você configura o volume da RP e aqui você configura a distância, né? O tamanho do seu take profit. As realizações parciais, elas são em valor positivo, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, sair com um contrato em 100 pontos, eu coloco 100 aqui. Então, em 100 pontos ele vai posicionar uma saída parcial de um contrato, tá? Aí caímos aqui na parte das entradas parciais, reentradas, né? Como que a gente vai configurar isso? Vamos configurar em lotes mesmo, daria para configurar em porcentagem da mão inicial também. Mas vamos colocar aqui em lotes. E as distâncias, vamos trabalhar em pontos, mas também daria para trabalhar com a distância em outros tamanhos aqui, tá? Vamos lá. A reentrada 1. Qual vai ser o volume dela em contratos, né? Que a gente selecionou lotes aqui em cima, então aqui é lotes, número de contratos. Então vamos entrar com mais um contrato quando o preço andar 100 pontos contra. Tá? Então, nesse caso, como é uma reentrada contra a minha posição, eu tenho que colocar valor negativo aqui, tá? Menos 100 pontos. Sempre pensa que a referência é o seu preço médio. Tá? E a reentrada ela vai ficar em relação à zona de gain ou zona de loss. Tá? A zona de loss é negativo. Então, quando eu estiver perdendo 100 pontos, vai entrar mais uma posição. Tá? Se você colocar 100 positivo aqui, ele vai ser uma reentrada a favor. Ou seja, você fez uma compra, ele vai esperar que o mercado ande 100 pontos a favor, você esteja 100 pontos no gain, para ele fazer mais uma compra. Tá? Seria uma compra stop nesse caso, né? Se você coloca menos 100, aí é 100 pontos contra para ele fazer essa compra, que na verdade vai ser uma compra limite, né? Já vai ficar pregoado no book, ok? E além disso, eu quero fazer uma segunda reentrada com 2 contratos, uma distância de menos 200. Tá? Então eu vou entrar com 1 lá em cima, depois foi 100 contra, eu faço mais 1, foi 200 contra, eu faço mais 2. Tá? Esse aqui vai ser o meu teste. Dá para você configurar aqui até 12 reentradas, tá? Vou deixar só 2. Aí a gente vem aqui na parte do gradiente linear, algumas pessoas já estão utilizando, né? Depois eu vou fazer um vídeo somente falando de gradiente linear, porque aqui é um pouco mais complexo, né? De se trabalhar. Por enquanto nesse eu vou deixar desligado aqui. E a gente cai aqui na parte do gerenciamento de stop, né? Então, o que a gente quer? Que a operação seja montada e que o preço saia na média, né? E a cada novo candle, esse take profit na média seja atualizado. Então a gente pode fazer assim, ó. Colocar aqui seguir média móvel, né? Quem que eu vou fazer? Eu vou fazer o trailing, na verdade, no take profit, né? Nesse caso aqui. E o intervalo de checagem, ele vai ser a cada novo candle, ou seja, a cada novo candle eu vou atualizar a média e vou colocar o take profit em cima da média, tá?
Aqui é caso você queira esperar um pouco para começar isso, né? Por exemplo, eu não quero que inicie já logo na abertura da operação, eu quero que inicie após a parcial, após um aumento, após X pontos, né? Dá para você configurar, tá? Nesse caso eu vou deixar aqui, a partir da abertura da operação, já começar o trade. E aqui seria o tipo da distância, né? Em relação à média. Então, no caso eu vou deixar 0 para ele ficar em cima da média. Mas você poderia, por exemplo, utilizar aqui em pontos, né? Sei lá, 10, para ele ficar 10 pontos deslocado em relação à média. Tá? Também funciona. Aí o tipo da minha média, qual que vai ser? Eu quero uma média exponencial de 10 períodos. Ou quero uma média simples de 10 períodos, por exemplo. Tá? Então, ele vai ficar... ele vai monitorar essa média para ele colocar o take profit com base nela, tá? Aqui são os break-evens, né? É legal vocês utilizarem também, porque o break-even, depois que ele é acionado, ele move o stop loss, né, para o ponto de entrada, e ele cancela todas aquelas reentradas negativas que tem lá, caso elas não forem executadas, tá? E você consegue garantir já algum lucro também com o break-even, né? Então, por exemplo, o meu take profit lá, ele está na média, né? Mas se a operação andar, por exemplo, 50 pontos a favor do meu trade, né? Eu quero que ele acione já um break-even, colocando o stop loss no ponto de entrada, e aí eu já não perco mais e aquelas reentradas são canceladas. E aí você consegue configurar aqui um ajuste do break-even, que seria um deslocamento, né? Então, por exemplo, eu quero que ele acione quando estiver ganhando 50 pontos, mas em relação ao preço médio, quantos pontos ele vai ficar? Você pode colocar aqui um valor negativo ou positivo, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, 10, ele vai colocar 10 pontos de gain, né, acima do médio. Se eu colocar menos 10, ele vai colocar 10 pontos de loss, tá? Ou seja, vai ficar 10 pontos antes do médio, né? Eu vou deixar ele 10 pontos depois do médio, tá? Andou 50, já trava aqui para sair com 10 pontos no mínimo. É só um exemplo, tá? Isso aqui eu não sei se vocês utilizam na estratégia de vocês. Caso não utilizem, vocês podem deixar zerado, ok? Eu vou deixar zerado aqui, senão ele vai atrapalhar um pouco a visualização aqui do nosso take profit na média. Mas tem essa opção que vocês podem estar ativando por pontos, por ATR, por porcentagem do take profit também pode, tá? Que mais? Aqui nós temos os limites financeiros, né? Caso você queira limitar o robô a um tanto de ganho no dia, na semana, no mês, número de operações com gain, com loss, dá para fazer todos os limites aqui de quantidades. Aqui nós temos os horários, que é bem importante também, né? De repente vocês criarem vários setups que operem nos momentos do dia que são menos voláteis, né? Essa estratégia ela é bem frágil em momento de abertura, em momento de abertura do mercado à vista, abertura dos Estados Unidos. Então, assim, é bem importante ficar atento aí à grade de horários, tá? Aqui você pode configurar até 2 janelas, né? Então, você configura o robô para, depois ele pode voltar e operar numa outra janela. Caso você queira mais, né? Por exemplo, eu quero 4, 5 janelas no dia, basta você criar outros setups, né? Você pode criar um set com 2 janelas, com Magic Number X, e pode criar um outro set com outras 2 janelas com Magic Number Y. Você coloca os dois para rodar ao mesmo tempo e vai ter o mesmo efeito, tá? Aqui você tem um filtro de gap, né? Normalmente em dias que o mercado abre com gap muito grande, a volatilidade costuma ser alta, então de repente vale a pena vocês testarem aqui, né? Por exemplo, acima de 500 pontos de gap, não quero que o robô opere no dia, dá para fazer também. Ou pelo menos não quero que o meu robô do período da manhã opere, né? Normalmente a volatilidade alta é
na manhã. No período da tarde já se normaliza, entendeu? Então você pode dividir em 2 sets, né? Um para operar de manhã, outro para operar à tarde. O de manhã tem um filtro de gap de 500 pontos, por exemplo, tá? Aqui você tem alguns filtros, né, de média, por exemplo, não quero que o robô opere se tiver contra uma média X, né, a favor, com base numa inclinação de uma média, entendeu? Dá para fazer diversos filtros aqui com relação à média. Aí nós temos aqui diversos outros filtros também, que eu não vou passar um por um, tá tudo no manual lá explicando como funciona, né? Mas tem diversos outros filtros aqui. E por último, que eu queria mostrar para vocês aqui, para quem for fazer backtest, é bem importante vocês configurarem aqui, ó, o custo operacional por contrato, tá? Então isso aqui é quanto que custa uma ordem no ativo, né? Normalmente tem o emolumento mais a corretagem. Para quem paga aí até uns 20 centavos, mais ou menos, de corretagem, normalmente o custo fica 40 centavos, tá? Por contrato. Isso aqui é 40 já, ele vai considerar que é 40 na compra e 40 na venda, tá? Então ele já vai dobrar aqui para 80. Pode ficar tranquilo, não precisa colocar por trade, é por contrato mesmo, por ordem, tá? Com isso ele já vai calcular para vocês quanto seria o gasto, né, com corretagem, com custos operacionais nesse backtest, tá? Bom, acho que é isso. Estando configurado tudo aqui, nós podemos então fazer um backtest. Tá? Voltamos aqui para a aba configuração, modo cada tique. Aqui tem que estar desabilitado para conseguir fazer o backtest, né? E aí basta você dar um iniciar aqui, que o robô vai carregar os dados históricos e vai começar o teste. Então aqui está, no momento de abertura, como tem gap, né, ele acaba ficando aqui um pouco mais frenético, né? Mas aqui, ó, vou dar um pause, dá pra gente verificar. Então o que aconteceu aqui, ó, ele fez a venda, né, nessa setinha vermelha aqui, quando saiu para fora da banda. O take profit em azul aqui, ó, TP, já está na média vermelha aqui, né, que é a média de 10 períodos. Aqui ele está diferente do indicador da banda, porque esse canal de pontos ele utiliza média exponencial, né? E a gente acabou colocando aqui uma média simples, então por isso que ele está um pouquinho diferente. Mas dá para a gente colocar igual lá, né? Que vai funcionar também para ficar na média do canal certinho. Depois a gente muda lá. Ele aqui já reposicionou as reentradas, tá vendo? Então, ó, tô vendido. Se subir aqui 100 pontos, vende mais um. Se subir 200 pontos, vende mais 2. Se bater 300, é stop loss, né? Diminui um pouquinho aqui a velocidade. Tá. Aqui uma novidade também é que nós temos os contadores. Então, você consegue saber aqui, ó, como que está o placar do dia, né? Aqui nesse caso, nós estamos com 5 gains e 1 loss. Aqui ele acabou saindo bem curtinho, né? Porque o preço andou contra, a média foi sendo atualizada. Mais uma compra, deu gain, outra compra. Tá? Então, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui, né, se quiser deixar a média do take profit bem em cima aqui da média da banda, né? Esse 10 períodos aqui, ó, é com base nesse indicador que ele é exponencial, tá? Então aqui embaixo no take profit nós temos que deixar aqui também exponencial, cadê aqui? Seguir média móvel, exponencial de 10 períodos, tá? Então agora ele vai coincidir, né, com a média do canal.
Mas é legal ter essa opção, que também vocês podem variar, né? De repente você quer o canal com 10 períodos, mas você quer a média com 20, sei lá, tá? Então, ó, agora você pode ver que ficou bem no meio, né? Então aqui no meio a gente tem duas linhas agora. Tem a média do canal e temos a média da saída, tá? Elas estão coincidindo aqui no mesmo preço. Legal? Bom, pessoal, era isso. Vou estar divulgando esse vídeo aqui no canal aí, no grupo do Telegram, tá? De vocês. E vou mandar também esse set aqui, que a gente configurou. Tá? Esse setup aqui. Eu vou salvar ele aqui e vou mandar junto com esse vídeo, tá bom? Aí vocês podem estar utilizando ele como base. Beleza? Grande abraço, muito obrigado, valeu, até mais.